Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Leandro Levi, sou professor de Geografia e hoje eu tô aqui para falar com você que vai fazer a prova da ESA, a Escola de Sargento das Armas do Exército. Você sabe que na prova da ESA cai Geografia, não sabe? Então eu tô aqui para te ajudar, para te dar um bizu, para você acertar as questões de Geografia e encaminhar a sua aprovação. Na Geografia, a gente tem vários temas que caem na prova da ESA, tanto da Geografia Física quanto de Meio Ambiente, Geografia Humana, e a ESA faz com que a gente tenha que decorar muitas coisas, muitos nomes, mas eu tô aqui para facilitar a sua vida. Um dos temas que a ESA gosta de cobrar nas provas é a pedologia. Pedologia é a ciência que estuda os solos. Solos, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem vários tipos de solos. Solos férteis, solos não tão férteis assim, solos profundos, solos mais rasos, solos escuros, solos claros e assim por diante. E o que a ESA pode cobrar com relação à pedologia? São diversos assuntos, desde a pedogênese, que é a formação dos solos, até os tipos de solos que nós temos aqui no Brasil. É importante frisar, galera, que a ESA gosta muito de cobrar a geografia física do Brasil. E quais tipos de problemas nós temos nos solos aqui do Brasil, né? Nos solos brasileiros. Eu vou trazer para vocês aqui na aula de hoje o bizu de 3 problemas que acontecem nos solos brasileiros em diferentes regiões. O primeiro problema é o problema chamado lixiviação. A lixiviação é quando a gente tem um solo que é muito poroso. O que é um solo muito poroso? A gente sabe que todos os solos possuem poros, por onde a água consegue percolar, e os solos eles variam de macroporos até microporos. A gente tem solos com poros grandes, que são os macroporos, e também tem solos com poros pequenos, que são os microporos. Isso aí varia muito de solo para solo. Mas geralmente, quando nós temos um solo com macroporos, né, os poros muito grandes, um espaçamento muito grande entre um sedimento e outro que forma o solo, pode ser que ocorra um processo de lixiviação. Como funciona o processo de lixiviação? E se cair uma questão sobre lixiviação na prova da ESA, eu tenho certeza que depois dessa aula aqui você vai acertar, você vai gabaritar. A lixiviação é um processo onde a água, ela percola, começa a entrar, começa a percorrer por dentro do solo e tem facilidade de entrar, né, mais a fundo, justamente porque os solos que têm macroporos permitem que a água percole com mais facilidade. Qual é o problema desse percolamento, dessa entrada de água nos solos com macroporos? O problema é o seguinte, galera, os solos são formados por minerais, né? A gente sabe que cada solo tem sua composição mineralógica diferente. Então, os solos que possuem macroporos, solos que são encontrados em locais que chove muito, locais muito úmidos, eles são lavados e esses minerais, os minerais que são hidrossolúveis, né? Ou seja, são solúveis em água, eles acabam se dissolvendo na água e indo lá para a porção mais profunda do solo. E qual é o problema disso, pessoal? O problema é que esses minerais é que fazem com que o solo seja fértil. Com o deslocamento desses minerais, a gente sabe que o solo vai deixando de ser fértil e perde aquela capacidade de ser produtivo. Então, o nome desse processo em que os minerais que são solúveis em água, a gente fala que são os minerais hidrossolúveis, eles se dissolvem na água que está percolando o solo e vão embora junto com a água. O nome desse processo é lixiviação. Isso é muito ruim para o solo, porque na camada superior o solo fica infértil ou muito menos fértil do que era antes. A gente sabe que no Brasil a gente passa por um problema muito sério, que é o desmatamento, pessoal. E o que o desmatamento tem a ver com a lixiviação? É claro que quando a gente tem um desmatamento, o processo de lixiviação pode ser catalisado, ele pode ser aumentado. Por quê? O que tem a ver o desmatamento de uma área com o solo, com o processo de lixiviação, que é a água percolando no solo e levando seus minerais para locais mais profundos. Então, quando a gente retira a cobertura vegetal de uma região, a gente deixa o solo daquela região mais exposto, tanto ao sol quanto à chuva. E se essa região for uma região que chove bastante, uma região que tenha um índice
pluviométrico muito alto, uma região mais úmida, esse solo vai ficar exposto e a gente vai ter um processo de lixiviação catalisado ou iniciado se não tivesse antes. O desmatamento, ele influencia diretamente nesse problema da lixiviação. E o que a lixiviação muito acentuada pode causar nos solos, pessoal? E existe uma região no Brasil que está passando por esse problema e que já foi questão da ESA. O processo de lixiviação, quando muito forte, quando muito abrupto, ele pode levar o solo a começar a sofrer o processo de desertificação. É importante lembrar do conceito de deserto. O que é um deserto? Deserto é um local onde a gente tem pouca ou nenhuma disponibilidade de água no estado líquido. Vou trazer um exemplo da Caatinga, que fica no Nordeste brasileiro, o sertão nordestino. A gente sabe que na Caatinga nós temos baixos índices pluviométricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que chove pouco. Se chove pouco, chove em um momento do ano. Na Caatinga a gente tem 3 meses do ano chuvosos e os outros 9 meses a gente passa sem chuva nenhuma. Se nós desmatarmos a Caatinga, que é um processo que acontece infelizmente no sertão nordestino, o solo vai ficar exposto. O solo já não tem uma umidade, já não é hidratado, né? A gente já não tem uma disponibilidade de água muito grande naquela região. No momento que chove, o solo vai perder seus nutrientes pelo processo de lixiviação e também pela pouca quantidade de água, a gente vai começar com o processo de desertificação do solo. Olha aí na imagem o processo de desertificação, como um solo que está sofrendo um processo de desertificação fica. Um terceiro problema que acontece nos solos brasileiros, que também pode aparecer como uma questão da ESA, é um problema chamado laterização. Se vocês não ouviram falar, agora vocês vão ouvir e vão entender como funciona o processo de laterização. Os minerais que não são hidrossolúveis, a gente na lixiviação estava falando dos minerais hidrossolúveis, né? Que são carreados com a água até os locais mais profundos, deixando os minerais que não são hidrossolúveis lá na parte de cima. E os minerais metálicos, como o ferro, por exemplo, ele é um mineral que não é hidrossolúvel. Só que se você tiver um mineral não hidrossolúvel exposto na superfície do solo, e isso for num ambiente muito úmido, que chove bastante, a gente vai ter a oxidação desse solo. Ou seja, esse solo ele vai ficar com um aspecto de enferrujado, aquele aspecto avermelhado, né? O nome desse aspecto avermelhado, dessa coloração, é laterita. Por isso, o nome do processo é laterização. Os minerais metálicos que não são hidrossolúveis, eles oxidam, eles enferrujam o solo, deixando aquele aspecto avermelhado. Olha aí a foto para vocês olharem como é que é um solo que passa pelo processo de laterização, galera. Vou jogar aqui agora uma questão da ESA aqui na tela para vocês, para a gente fazer juntos. Nas áreas muito úmidas da Amazônia, típica de clima equatorial, os solos são lavados e têm seus minerais e nutrientes escoados pela água das chuvas, causando o empobrecimento do solo em curto prazo. A este processo de degradação do solo denominamos a letra A, fala que é a laterização. A letra B, a lixiviação. A letra C diz que é a desertificação. A letra D diz que é a antropização. E a letra E fala que é o ravinamento. A gente viu agora nessa aula que é o processo de lixiviação, é o processo que lava os solos e carrega os minerais hidrossolúveis até locais mais profundos, deixando o solo mais pobre em cima. Então, essa área aí, a Amazônia, é uma área que chove bastante, né? E tem solos com macroporos. Chove bastante, tem solos com macroporos, então o processo de lixiviação lá é muito intenso. Então, lixiviação é o gabarito. Vamos para mais uma questão aí para finalizar a nossa aula. Olha só, no Brasil, algumas áreas apresentam um processo de desertificação ou possuem risco para que ele ocorra. E isso provavelmente se dá em função do manejo inadequado dos solos. Assinale a única opção que contém uma região que apresenta com destaque alguma dessas áreas. Letra A, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Letra B, Planalto Ocidental Paulista, em áreas de floresta tropical. Letra C, Sertão Nordestino, em áreas de Caatinga. Letra D, Zona da Mata Mineira, no domínio de mares e morros.
Letra E, zona da mata nordestina em áreas de vegetação litorânea. Então a gente sabe que a região do Brasil que passa pelo processo de desertificação dos seus solos é a Caatinga, é o sertão nordestino. É uma área que não possui um ciclo hidrológico muito avantajado, né? Nós não temos muita água disponível e o processo de desmatamento da Caatinga, do bioma Caatinga, ele catalisa o processo de lixiviação e, consequentemente, o processo de desertificação dos solos. Galera, lixiviação majoritariamente acontece na região amazônica, na região norte. E o processo de desertificação majoritariamente acontece na região da Caatinga, no Nordeste, no sertão nordestino. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Se inscrevam no canal Papirando, deem like e compartilhem esse vídeo, porque eu acho que pode ajudar a galera a lograr êxito no que se refere à aprovação na ESA. Galera, contem comigo, vamos rumo à aprovação e tamo junto.